A paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas dos irmãos. A palavra de hoje está em Isaías, capítulo 57. Glória a Deus, quero ler com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito. Parece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Mas cheguei-vos aqui, vós, os filhos do açougueiro, somente a adulterina e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancareis a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, somente da falsidade? Que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde, sacrifícios aos filhos nos ribeirão, nas aberturas dos penhascos, nas pedras lisas dos ribeiros está a sua parte, estas estás na tua sorte, sobre eles também derramos a sua liberação, eles oferecem ofertas. Contentar-me-ei ou dessas coisas. Sobre os montes altos levantados pões a tua cama, e eles sobre para oferecer sacrifício. E detrás das portas de uns umbrais põe os teus memoriais, porque outros mais do que mim te descobrir e sobre alargar a tua cama, fazes concerto com eles, amas a sua cama onde quer que vás. Somente esses versos, irmãos, glória a Deus, é bem cumprido, glória ao nome do Senhor. Irmãos, passagem de hoje, profeta Isaías, glória a Deus, Santo Deus. Vamos ver, aleluia, um assunto que o Senhor traz à luz, de um assunto que vivemos muito nos dias de hoje, glória a Deus, que é a respeito, aleluia, da morte dos justos para a salvação das suas almas. Irmãos, quantos de nós, aleluia, já se deparamos com a morte de alguém, de uma pessoa nova, glória a Deus, ou, aleluia, de uma pessoa que de repente, aleluia, de alguém que estava bem e de uma hora para outra, glória a Deus, o Senhor recolheu, aleluia. Aí nós se perguntamos, nossa, por que isso aconteceu? Glória a Deus. E essa passagem de hoje, aleluia, de Isaías, capítulo 57, nos traz a luz sobre esse assunto, glória a Deus, aleluia. Pois aqui o Senhor, aleluia, nos explica que, como Ele é atemporal, Ele vive fora do tempo, aleluia. Ele sabe, aleluia, o que vai acontecer na nossa vida. E se nós vamos se perder lá na frente, e para que nós não percamos a nossa salvação, aleluia, salvação da nossa alma, não do corpo, aleluia, o Senhor vem e nos recolhe para o seu descanso, aleluia, até que apareça novamente no último dia. Interessante trazer esse assunto, glória a Deus, no dia de hoje, aleluia. O Senhor claramente, aleluia, vemos aqui, através dessa palavra, o amor de Deus trabalhando, aleluia, em nós. Mesmo, aleluia, glória a Deus, vemos, aleluia, Santo Deus, que
mesmo nós temos o livre-arbítrio, o Senhor tem um amor especial por algum de nós. Aleluia. Ao ponto de guardar consigo, aleluia, nos livrando do mal que ainda há de vir em nossas vidas. Pois também vemos, aleluia, que não é para todos, aleluia, que isso acontece, pois o Senhor sabe, aleluia, o que cada um de nós somos, o que cada um de nós aguentamos, somos capazes de suportar. Somos diferentes aos seus olhos. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Para uns a missão é mais difícil. Tem mais responsabilidade, tem mais peso e assim o seu salário é maior. Aleluia. Para outros a missão é menor. Aleluia. E isso tem a ver muito com a intimidade com Deus, com o valor que é dado a Deus, o quanto se doamos e o quanto aleluia, entregamos para Deus, o quanto temos a consciência, aleluia, de que temos que ser gratos pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela vida eterna. Pois cada um de nós temos a responsabilidade, irmãos, aleluia, de viver uma vida boa, plena, com fé, aleluia, vivendo, aleluia, de valor em valor. Santo é o Senhor. E eu não estou falando isso, aleluia, glória a Deus, que é fácil, que seria fácil, que vai ser fácil, porque, aleluia, para uns a vida é guerra, luta desde o seu nascimento. Aleluia. Uns nascem sem sorte, aleluia. Crianças indefesas, vivendo uma vida muito difícil. Uns chegam a morrer sem sequer ter conhecido ao Senhor, glória a Deus. Mas o Senhor as conhece, porque o Senhor as criou no ventre das suas mães. Glória a Deus. Bastante comunhão, irmãos, glória a Deus. Mas uma coisa nós já sabemos, que tudo de ruim que acontece, aleluia, no mundo, nas cidades, nas coisas, é culpa exclusivamente dos homens. Vemos como exemplo os países africanos, aleluia, que tão ricos antigamente de ouro, de prata, de animais, glória a Deus, de riquezas naturais, glória ao nome do Senhor, com terras vastas e vastas, aleluia, podendo se plantar de tudo, se colher de tudo, aleluia, vivem fome, caos, guerra contínua, glória a Deus, aleluia, e o povo, aleluia, passando fome, tantas crianças morrendo, aleluia, desnutridas, aleluia, tantas guerras civis, aleluia, dizimaram milhões e milhões, aleluia. Guerra para todos os motivos, guerra de racismo, guerra de território, aleluia, não se respeitam, glória ao nome do Senhor. Na época, aleluia, da escravidão, escravizavam o povo mais fraco e levavam até na beira do mar, aleluia, para que os ingleses, espanhóis, aleluia, escravizassem e vendessem ele pelo mundo inteiro, glória a Deus. E assim, irmãos, nós vamos levando a nossa vida. Aleluia. Mas, voltando à palavra, muitos não compreendem o porquê Deus recolhe aquele justo, pois está andando em retidão, aleluia, nos dias atuais. Vive, aleluia, debaixo das promessas, aleluia. Mas como disse a palavra, glória a Deus, nos falta entendimento, pois o Senhor vive fora do tempo e sabe de tudo, aleluia, e vê tudo. E hoje vemos muitos e muitos vivendo uma vida sem sonho. Vive somente o agora. Outros vivem dentro das igrejas, ouvem as palavras, glória a Deus, mas as não entendem. Santo é o Senhor, glória a Deus. Pois não compreendem, aleluia, a profundidade do amor de Deus por nós.
não conseguem viver o amor de Deus. Vive só para eles. Aleluia, não são gratos, não entendem que não basta viver na fé, e sim praticá-la, glória a Deus, e sim vivê-la, compreendê-la, glória a Deus. Vemos, aleluia, glória a Deus, Santo Deus, glória a Deus, essas pessoas em provas de fogo, vivendo verdadeiras lutas sem fim, glória a Deus. E mesmo assim, aleluia, não conseguem enxergar, aleluia, os santos ao seu redor, orando, ajudando com tudo que tem, mas por ser uma pessoa, aleluia, individualista, por ter passado, aleluia, qualquer situação na infância, por viver dentro de uma família que nunca recebeu amor, nunca viu o amor, glória a Deus, só viu, aleluia, glória a Deus, as coisas ruins do mundo, só vivem julgando uns aos outros. Ele nasceu nesse meio, aleluia, e não percebe, aleluia, que não dá para viver, aleluia, na vida do jeito que ele vive, glória a Deus. Ele acha que tudo, aleluia, tem que ser ao seu redor. Quantos de nós já vimos algumas pessoas alcançadas pelo amor de Cristo, com verdadeiros milagres, obras sobrenaturais em suas vidas, mas que não, aleluia, aleluia, que no momento, aleluia, até se emocionou, mas que não continuou, aleluia, parecendo até que o Senhor tinha que, aleluia, sempre presenteá-la, aleluia, estar sempre agradando, aleluia, pois a pessoa, aleluia, não consegue enxergar, aleluia, que ela só é mais uma, dentro, aleluia, de uma cesta de vários, aleluia, que o Senhor tem amor igual por todos. Deus, aleluia, livra muitos e muitos do mal, por muito tempo, por muitos anos, deixando eles que vivam uma vida louca, glória a Deus, aleluia. Mas quando o Senhor, aleluia, resolve chamar essa pessoa para uma nova vida, para ser transformada, ela se revolta, aleluia, e não obedece a Deus. Glória ao nome do Senhor. Nesta época, aleluia, do profeta Isaías, aleluia, havia a idolatria, glória a deuses estranhos, ao ponto, aleluia, de pais sacrificarem seus filhos, glória a Deus, nos rios, aleluia, glória a Deus. E o profeta Isaías, aleluia, foi levantado. Hoje vivemos algumas idolatrias diferentes daquela época, glória a Deus, mas tão, aleluia, letais e perigosas como tais. Uns vivem na idolatria dos times de futebol, outros com cantores, atores, filmes, séries, aleluia, novelas, outros com suas riquezas, com sua falta de sensibilidade, ou amor mesmo, com o próximo. Quantos de nós já vimos, aleluia, diariamente nos jornais, quadros, obras de arte, joias, carros, mansões, iates, sendo vendido por milhões e milhões de dólares. Mas para aquele que compra, aleluia, muitas vezes seus empregados vivem uma vida de miséria, com salários mínimos, aleluia, que não dá sequer para viver em paz, aleluia. Esbanjam, gastam dinheiro com tudo, mas não conseguem ajudar alguém que está dentro de um hospital, precisando de um remédio, precisando de uma cirurgia cara, aleluia. Eles nem se compadecem com nada disso, aleluia. Esta passagem também se refere, aleluia, à idolatria que estava sendo praticada, glória a Deus, naquela época, como já foi dito, aleluia. Tempos difíceis, aleluia, que viviam o povo naquele tempo, glória a Deus. Então Deus, aleluia, ungiu, aleluia, com brasa viva os lábios do profeta Isaías contra essas práticas.
E quanto mais o profeta trabalhava para Deus, Deus o enchia com sua glória, dando revelações do Messias e revelações do fim do mundo, do fim dos tempos. Então, amados e queridos irmãos, aleluia, essa passagem, aleluia, nessa manhã desse dia, vem, aleluia, nos dizer, aleluia, glória a Deus, que temos que viver em retidão, em comunhão com Deus, aleluia, o tempo todo, pois aquele que vive sem Cristo na alma, aleluia, Santo Deus, deu apenas, aleluia, um mergulhinho, aleluia, no santo batismo. Só deu uma nadadinha, glória a Deus, porque, aleluia, ele não entendeu, glória a Deus. E para encerrar essa palavra, aleluia, na manhã desse dia, Deus diz, aleluia, para cada um que vive uma vida, aleluia, disfarçada, vive, aleluia, uma vida escondida no oculto. Te diz Deus, aleluia, nessa manhã, pois sei o que se passa no seu coração e o que se passa na sua mente. Para mim, você não se esconde. Você pode enganar seu pai, sua mãe, seu esposo, glória a Deus. Você pode enganar a sociedade. Você pode enganar os seus patrões, glória a Deus. Você pode se enganar a si mesmo, glória ao nome do Senhor. Mas a mim você não engana, glória a Deus. Santo é o Senhor, porque eu sei de tudo que vai acontecer na sua vida. E estou de olho em você, aleluia. Não só por hoje, mas por todos os dias da sua vida. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, essa passagem de hoje, aleluia, vem nos alertar, glória a Deus, para todo aquele que vive uma vida de mentira, que, aleluia, talvez por falta de entendimento, por falta, aleluia, de ser grato, de entender, aleluia, que muitas vezes estamos do seu lado, lutando no dia a dia, as guerras, mas que você não compreende e muitas vezes magoa, maltrata, judia daquele que mais te ama, por uma falta de entendimento na sua alma. Glória ao nome do Senhor. Mas ainda dá tempo, irmãos, glória a Deus. O Senhor aqui dá um alerta e diz para cada um de nós que Ele está lá de cima nos observando de perto, nos cuidando, glória a Deus. E aqueles, aleluia, que são escolhidos, aqueles, aleluia, que têm uma carreira brilhante, aleluia, marcada por Deus, glória ao nome do Senhor. Deus cuida ao ponto, aleluia, que Ele saber que vai se perder, Ele recolhe para preservar a salvação da sua alma. Glória a Deus. Essa é a palavra. Deus seja louvado, não só por hoje, mas pela vida eterna.